Olá pessoal, bom dia, bom dia. O vídeo de hoje é em resposta a muitos comentários que estão sendo deixados aqui no canal. Respostas essa que eu já fiz um vídeo, para explicar o que está acontecendo, mas cada dia que passa, mais pessoas estão deixando seus comentários aqui em busca dessa resposta, certo? Então, olha só, a Ellen Barbosa, ela fez essa pergunta aqui, ela deixou o seu comentário e em nome de todos que também deixou seus comentários, eu vou responder neste conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos vocês, sem exceção, todos que deixaram aqui a sua pergunta, tá bom? Então, olha só, a Ellie, ela quer saber o que significa transferência de lote de tarefas para o novo OL, conforme as novas estruturas do INSS. Vamos lá. Diante da demanda de processos, certo? Esses processos estavam em superintendências que não pertenciam a esta região. Exemplo, a superintendência Nordeste, certo? Mas processos do Sudeste 2 estavam, nessa região. Apenas um exemplo que eu estou dando aqui. Ou processos que pertenciam à Superintendência Sul estava na Superintendência Norte, Norte e Centro-Oeste, certo? No dia 1º de outubro para cá, está havendo uma regulamentação, uma organização de processos diante das suas superintendências regionais responsáveis por esses processos. Aquela que pertence à gerência executiva e que pertence às APS, Agências da Previdência Social, das regiões onde você deu entrada no seu processo, certo? Então, o seu processo, diante da demanda da fila, estava em outra superintendências responsáveis, por essas análises, mas que não pertencia à sua região, tá bom? Então, foi feito aí uma organização, uma transferência de processos para as suas superintendências responsáveis, principalmente os processos que dependem de demandas judiciais, certo? Através da SEAB-DJ, tá bom? Que cada superintendência tem uma unidade DJ, tá bom? Então, olha só, transferência em lotes. Por que transferência em lotes? Por conta da unidade, do tamanho de processos, da quantidade de processos que estava em outras superintendências. Então, está sendo organizada, certo? Cada uma de acordo com a sua região. Exemplo, processos ou tarefas, que é a mesma coisa, que estava na região Sudeste 2, na Superintendência Sudeste 2, que pertence à segunda região, está sendo transferido depois da criação da Superintendência Sudeste 3, que é a terceira região que se localiza no estado do Rio de Janeiro, certo? Então, diante da criação dessa nova central de análise, essa nova SEAB, Superintendência 3, essas demandas foram movimentadas e foram organizadas, cada uma com as suas localidades responsáveis. Através de lote é porque está sendo transferida em quantidade, grande e organizada. Por exemplo, lote 56, lote 71. Por exemplo, dentro desse lote, vamos dizer que tem assim 50 mil processos, certo? É apenas exemplos que eu estou dando aqui, certo? Conforme as novas estruturas, certo? Nas centrais SEABs, de acordo com a demanda desses processos que estava em outras centrais de análise do INSS, certo? E isso está acontecendo desde o dia 1º
de outubro para cá, porque foi quando começou a entrar em vigor essas novas mudanças, certo? Então, esses processos que estão chegando nessas centrais de análise, eles vão dar seguimento às análises normal para concessão ou indeferimento, certo? Ou geração de exigência. Apenas está sendo organizado nas centrais responsáveis, certo? Por as regiões onde esses processos deverão ser, aí seguir a sua fase de análise até o final, tá bom? Então, é apenas uma organização de processos que estava por conta da demanda, né, do número de processos muito grande. Esses processos estavam sendo transferidos para outros lugares, outras superintendências responsáveis, e agora está voltando à superintendência das suas regiões para a finalização desse processo, tá bom? Então, vamos esperar que tudo dê certo, logo o processo de vocês vão ser finalizados, vocês vão receber a resposta devida, segundo aí o entendimento desses servidores quanto ao seu processo, tá bom? E ela diz assim: eu liguei para o número 135 e a atendente disse que não tinha a informação e mandou eu aguardar porque está em análise o meu acerto pós-perícia e mandou acompanhar pelo aplicativo. Então, é isso. Eles não têm acesso, né, a essas informações. Por quê? Porque essas informações foram publicadas no Diário Oficial da União, numa organização de processos, certo? Junto ao TRF. Por quê? Porque o TRF vai comandar, né, esses processos, principalmente a SEAB-DJ, que é a SEAB responsável aí pelas demandas judiciais, tá bom? Então, cada central agora terá a responsabilidade de analisar processos referente à sua região. Exemplo, Superintendência Sudeste 2, certo? Que é a segunda região. Processos da Superintendência Sudeste 3, que é a terceira região, que se localiza no Rio de Janeiro, está responsáveis pelas suas, né, as suas tarefas, os seus processos segundo a sua região, a sua demanda regional. E a sigla OL significa órgão local, aquela que pertence à região. Exemplo, a Superintendência Regional Local, certo? Da Gerência Executiva, aquela que pertence ao seu estado ou à sua cidade, certo? Onde comanda também as agências da Previdência Social, que é aquela que você deu entrada no seu requerimento, tá bom? Aquela agência que pertence aí à sua cidade, ao seu município. Então, é um conjunto, uma maior do que a outra, mas significa, em fase de análise, uma unidade onde leva esses procedimentos, essas ações, para dar seguimento a esses processos, a finalização das análises de acordo à demanda do município, a demanda do estado, a demanda da superintendência regional da sua região, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.